Olá, estamos de volta no programa Caminho da Luz, na sua companhia. E hoje nós estamos aqui falando, eu e o Carlinhos estamos comentando a respeito de algumas diretrizes a respeito do Espiritismo, o que o André Luiz, que sempre traduz para a gente de uma forma muito simples, muito fácil de entendimento, que ele traz para a gente algumas questões que o Espiritismo, orientações que o Espiritismo traz a respeito da nossa vida. Veja só, ele diz que o Espiritismo liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. Carlinhos, fala um pouquinho para a gente, que eu acho que é tão importante, né, nessa época em que a gente vê tantas... sempre existiram, né? A gente nunca pode dizer que está acontecendo agora. Sempre existiram, mas onde a gente vê aquelas segregados, né, aqueles núcleos religiosos que não se comunicam. Fala pra gente um pouquinho. Liberta-lhe, né, a mente. Ou seja, está te dizendo que use ela como instrumento de livre pensar. Isso é que Kardec sempre nos colocou. O espírita por si só, não é que ele duvida de tudo, ele repensa, ele tem que pensar sempre sobre tudo isso. Não existem crenças, nós fomos criados com N crenças na nossa vida, né? Eu fico me lembrando de algumas passagens em que uma mãe dizia para o filho, mas você é burro. Mas o que é isso? É incutir na mente do garoto uma crença de que ele não tem condições de aprender. Se ele acredita nisso, vira uma crença, e essa crença para a vida toda, e vai limitá-lo num monte de coisas, de decisões que ele poderia tomar na sua vida. E quando nós escolhemos uma doutrina, uma religião, como um esteio, como uma sustentação para as dificuldades da nossa vida, que é normal, esse apegar-se, esse religar-se a Deus, que na realidade não há um religar, Deus está em nós desde o início, desde o princípio. Deus, princípio inteligente, princípio material. Nós somos a união desse princípio inteligente e desse princípio espiritual. E nós estamos aqui. A partir do momento que nós ficamos ligados a determinadas crenças que não nos servem mais, né, isso só nos limita. Então, quando nós pensamos nesse Deus, que é justo, misericordioso e que nos contempla todos os dias com uma oportunidade maravilhosa de aprendizado, né, isso enche a nossa alma de vontade de crescer, né? Eu tenho que acreditar porque é isso. Mas por que é isso? Mas por que é assim? Às vezes eu fico pensando, lá no Evangelho, entre os 4 Evangelhos do Cristo, eles colocaram lá no final, quando Jesus então está na cruz, e aí Jesus fala assim, Pai, por que me abandonastes? Soraya, você acredita realmente que em algum momento Jesus tenha dito, Pai, por que me abandonaste? Tanto que nos outros 3 evangelhos, ele diz o quê? Pai, a ti entrego o meu espírito. Se você segue apenas pela letra e você aceita apenas essa passagem como verdade, Pai, por que me abandonastes? Você está aceitando que Deus é injusto. E como um pai abandona seu filho? Nem nós, mais ignorantes que somos, fazemos isso. Como é que esse pai grandioso vai fazer? Então, o que a doutrina espírita nos dá isso, nos coloca na mão a possibilidade de pensar, de raciocinar sobre a coisa. Não é a fé cega, é a fé que pode enfrentar em todos os momentos da humanidade, né? Enfrentar a razão, a razão frente a frente. Sem dúvida, é muito interessante o que você está colocando, e quando a gente olha, né, a história da humanidade, quantas guerras, quantas bandeiras empunhadas em nome de Deus, em nome de Jesus, como se isso fosse entender Jesus, né? Como se eu fosse, eu detenho aquela verdade e todos os outros têm que viver aquela verdade como única e que
ela diz respeito a mim, ela não diz respeito ao outro. Então, a coisa foi extremamente dramática em toda a história. E nós olhamos aqui a intolerância religiosa, né, a dificuldade de aceitação das escolhas dos outros também gera situações extremamente lamentáveis de preconceito, de você exclui um grupo de uma sociedade porque aquele grupo não fala a sua língua, não pensa como você. Nós espíritas podemos nos libertar, né, destes tabus, dizendo que o espiritismo vem falar àqueles que querem pensar. Existem algumas religiões que ainda são pautadas em dogmas que não sugerem o pensamento. Dogmas é uma palavra que diz, olha, é isto e ponto. É né? uma verdade absoluta e que ninguém muda. Sim. Né? E o Espiritismo vem dizer para a gente que não, que nós temos que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vem trazer o Cristo como modelo a ser guiado, não é? Ser seguido, guiado, não, vamos guiar Jesus, né? A ser seguido. Agora, ele vem também trazer para nós o respeito, dizendo que a humanidade vai, ao longo das caminhadas, vai conseguir enxergar isso como uma verdade meio que, né, um gancho que ligue a todos. E Soraya, se nós lembrarmos de Leon Denis, que é maravilhoso, né, ele diz o seguinte, o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, onde todas as religiões vão se libertar dos rótulos. E não precisa chamar espiritismo, né? Porque a pessoa vai dizer, não, então eu não quero ser espírita. Sim, não, espiritismo é apenas um conceito, né, dado àqueles que creem na doutrina dos espíritos. Em determinado momento, quando evoluirmos, não vai haver mais a palavra espiritismo, nem o católico, nem o evangélico. Vamos nos respeitar como irmãos, seremos apenas todos em uma só unidade, né? Evoluídos, amando-nos, respeitando-nos. Isso cabe a nós espíritas, que às vezes a gente também acha que é o rei da cocada preta, né? Então, menos. Menos é sempre mais, né? O André Luiz diz também, Carlinhos, que o Espiritismo elimina a maior parte das preocupações acerca do futuro além da morte. É o que a gente estava falando a respeito da imortalidade da alma. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Justamente, quando a gente pensa numa situação em que seremos divididos num plano A e num plano B, nos dá uma limitação do seguinte, eu não vou conseguir ir para o plano A, do jeito que eu estou indo, eu vou para o B. Ou pelo menos por um a mais, ou um a menos. Então, o que ocorre, quando nós temos essa crença, né, a gente acha que não adianta fazer muita coisa. Né? Para que eu vou fazer? Eu vou ser julgado mesmo, eu sou limitado, aí vem aquela questão da vitimização, né? E a doutrina espírita justamente nos abre esse novo caminho acerca desse novo futuro, que ele, apesar de não existir, ele está no aqui e agora. E ele vai estar no aqui e agora sempre. Mesmo quando você se desligar do seu corpo físico, você vai continuar no aqui e agora. Não existe tempo para os espíritos, existe a duração daquilo que você faz, daquilo que você ama, daquilo que você realiza. Então essa vida futura, ela é extremamente agradável. Produtiva, né? Rica, e nos dá esperanças de que o que não foi realizado hoje não tem problema. A gente faz daqui um tempinho trabalhando por ele hoje, né? Sem dúvida. Acredito que é uma das contribuições mais assim louváveis, amorosas que o Espiritismo traz para o ser humano é tirar este peso da morte, o consolo da vida imortal. É uma ferramenta, dá um propósito para a vida, porque senão você vai olhar para a vida e vai dizer, puxa, para que eu estou passando por tudo isso, né?
O porquê a gente nem pergunta mais, mas para que eu estou passando por tudo isso? Faz sentido, porque a vida é única. Né? A pessoa diz, a vida é uma só na matéria. Não, a vida é uma só única, espiritualmente. Então, esta é uma das maiores contribuições do Espiritismo. E Carlinhos, nós estamos chegando ao final do programa, hein? Poxa, que pena, né? Tá tão gostoso passar esses momentos com todos vocês aqui, né, Soraya? Pois é. Estamos chegando ao final do programa e a gente gostaria de deixar a vocês alguns recados. Nós somos do Centro Espírita Caminho da Luz, ficamos na Avenida Sapopemba 648, na Água Rasa, em São Paulo. O nosso telefone de contato é o 11 29650317 e o nosso site, para você conhecer um pouco mais das nossas atividades sociais, filantrópicas e espirituais, é o www.centroacaminhodaluz.com.br. E se você quiser também participar do nosso programa, enviar sugestões, comentários, nós estamos aqui, gostaríamos muito de contar com você. Então mande um e-mail aqui para a nossa TV Mundo Maior, que é o acaminhodaluz@tvmundomaior.com.br. E assim a gente vai poder, vocês podem mandar temas, podem fazer sugestões, que vai ser sempre muito bem acolhida por todos nós. E gostaríamos também, né, Carlinhos, de convidar todos a participarem do Clube Amigos da Boa Nova. A rádio, a gente está lá, daqui a pouquinho nós estaremos lá, né? Então a gente convida você, ligue para o 0800 12 18 38, faça a sua, participe dessa união aqui, para que todos nós possamos continuar levando a doutrina espírita a todo o mundo, né, ao Brasil, ao mundo inteiro. Temos tantos amigos por aí, não é, Carlinhos? No Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha. Então a gente convida vocês todos a participarem. Foi muito bom, Carlinhos. Um grande abraço para você. Nos aguarde aí que na próxima semana estaremos juntos aqui de novo. A Caminho da Luz, né? Agradecemos muito a sua companhia, por nos dar a permissão de entrarmos na sua casa, participarmos da sua família. Então, que esses ensinamentos da doutrina espírita nos auxiliem a vivermos melhor, vivermos com amor, com fraternidade, com esperança, com consolo de que tudo que vivenciamos tem um propósito e que Deus sempre está ao nosso lado. Que Jesus o abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa. Até!